Você já se perguntou o que Jesus reservou para os verdadeiros vencedores? Prepare-se para uma revelação que transformará sua fé. Neste vídeo de promessas para o nosso tempo, mergulhamos em Apocalipse 2:17 para desvendar 3 promessas divinas: o maná escondido, a pedra branca com um novo nome e o significado profundo de ser um vencedor. Descubra como garantir seu lugar no banquete celestial e a identidade que Deus tem para você. Entenda os desafios da fé e a importância da perseverança. Não perca essa mensagem que pode mudar sua eternidade. Assista, comente seu pedido de oração, compartilhe com quem precisa dessa esperança e inscreva-se para mais promessas que fortalecem a alma. Eu quero agora anunciar para você um trecho da palavra de Deus. Vou pedir para você pegar o Evangelho e abrir no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 17. Você tem o Evangelho na tua casa, a palavra de Deus? Pode ser uma Bíblia católica, não tem problema, qualquer Bíblia serve. Leia Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Os que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, vamos ficar todos de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos ficar todos de pé. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Mostre para a pessoa onde nós vamos ler. É Jesus falando, e aqui é Jesus glorificado, viu? Quero que você entenda isso. Quem está falando agora não é o Jesus de Nazaré, não é o Galileu, não é o Nazareno. Quem está falando agora é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele ressuscitado, glorificado, apareceu para o apóstolo João. O apóstolo João já estava com mais de 90 anos. Não era mais aquele jovem que seguia Jesus por Israel. Agora é um velho que está preso numa ilha grega, porque pregava o evangelho e prenderam ele. Aí Jesus glorificado aparece para ele. É lindo, é lindo. E Jesus manda ele escrever. E ele registra o que Jesus está falando. E Jesus disse o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. É uma bênção prometida para os vencedores. Eu vou ler de novo. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora eu vou ler mais uma vez. Quero que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em Teresina, Piauí, Brasil, quero que cada pessoa repita em seguida. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Essa palavra é tremenda. Você crê que Jesus glorificado apareceu e disse isso? Você crê no que nós acabamos de ler? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que o Piauí... A melhor salva de palmas que o Piauí já deu para o Senhor Jesus.
Pastor, eu vim do Maranhão. Então junte-se a nós. Você que está ouvindo pela rádio, junte-se a nós. Você que está acompanhando pela internet até fora do Brasil, junte-se a nós aqui em Teresina, Piauí. Glorifique a Deus, abre a tua boca, diga glória, glória, glória. E vai aplaudindo e dando glória, vai por tua conta agora. Senhor Deus, olha que coisa linda. O Piauí está te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo. O Brasil também. Até fora do Brasil, Senhor. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão veio aqui para ouvir a tua palavra. Ninguém quer ouvir o homem, todos querem ouvir o Senhor. Então vem agora com teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Primeiro, deixe-me te explicar o contexto da situação em que Jesus fez esta promessa para os vencedores. Iniciando aqui no versículo 12, Jesus tinha dito para João: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Primeira coisa, a carta tem endereço, porque toda carta tem que ter um destinatário, não é? O remetente é Jesus Cristo. O destinatário é o pastor da igreja que ficava em Pérgamo. E Jesus se identifica na carta, porque sempre foi costume no passado alguém iniciar a carta falando o seu próprio nome ou se identificando. A maioria das cartas que você lê no Novo Testamento, sempre aparece o autor em primeiro lugar, dizendo o seu nome e se apresentando. E Jesus se apresenta aqui, nesta carta, como aquele que tem na boca uma aguda, uma afiada espada de 2 fios. Uma espada afiada, muito afiada, e que sai da sua boca. O único que tem uma espada que sai da boca de 2 fios é Jesus Cristo. Ninguém mais tem uma espada que sai da boca. A palavra do Senhor Jesus é esta espada. A palavra do Senhor Jesus, ela tanto serve para ferir o ímpio, o pecador, o mau, aquele que é das trevas, como serve para defender, proteger e salvar aqueles que são de Cristo. A palavra de Deus, tanto ela protege como condena, por isso que é uma aguda e afiada espada de 2 fios, porque ela pode provocar danos. Tanto ela protege como fere. Então Jesus está deixando claro que a natureza da sua palavra é esta, e que nós precisamos manusear esta palavra com sabedoria, essa espada, essa arma, porque ela é perigosa. Ela pode também ferir a própria pessoa que está usando a palavra. Então Jesus se identifica, tem que ter temor da palavra. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, a espada que salva e a espada que condena, a espada que cura e a espada que fere. E ele diz que sabe de tudo. Eu sei das tuas obras. Nada está escondido. E onde habitas, sei onde você mora. Eu sei o que você faz, Jesus está declarando. E eu sei aonde você mora. Ele sabe tudo. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o que você faz.
E ele sabe aonde você mora. Não dá para você fugir de uma pessoa que sabe tudo. Uma pessoa que sabe o que você faz e sabe aonde você mora. Não dá para você se esconder dele. E ele diz aqui que esta pessoa mora numa cidade onde está o trono de Satanás. Satanás está entronizado naquela cidade. Que cidade que ele está falando? Pérgamo. E por que ele fala desta maneira? O diabo está entronizado na cidade de Pérgamo. Porque na cidade de Pérgamo tinha uma igreja cristã que acreditava em Jesus Cristo, que anunciava a palavra, e que era muito perseguida pelas outras seitas, templos e religiões que havia na cidade de Pérgamo. E na cidade de Pérgamo, todas as outras religiões reverenciavam Satanás, adoravam Satanás. Mas é lógico que ninguém iria fazer uma estátua do diabo e ficar adorando. O diabo também não é tão burro desse jeito. O diabo sabe que ninguém vai ficar adorando uma imagem que tem chifre, um retrato dele. Então Jesus diz, eu sei aonde você mora, que é onde está o trono de Satanás. Satanás está entronizado na cidade onde você mora. Jesus sabe que é o diabo que reina lá. Eu sei que você mora numa cidade aonde o diabo reina. Satanás tem o seu trono. O que os moradores de Pérgamo faziam? O que as religiões em Pérgamo faziam? Primeiramente, havia uma religião oficial do Império Romano. Havia uma religião romana em Pérgamo. 29 anos antes de Cristo, 29 anos antes da era atual, César Augusto conquistou Pérgamo. E os governantes ali, em honra a César Augusto, construíram um templo onde o imperador era adorado como Filius Dei, como Filho de Deus. E colocaram lá uma estátua representando César Augusto. E a palavra Augusto, em latim, quer dizer venerável, adorável. Então as pessoas adoravam aquela estátua de César Augusto como a estátua do Filius Dei, do Filho de Deus. As pessoas adoravam. Havia um templo construído para César Augusto. Era a religião oficial da cidade, a religião romana. Mas além da religião oficial, havia também igrejas, templos e religiões que veneravam, adoravam entidades, espíritos, que eram representados também por estátuas. Seres poderosos que eram representados por imagens. Então Jesus Cristo começa a carta falando com o pastor da igreja de Pérgamo. Eu sei das tuas obras, eu sei aonde você mora, que é onde está o trono de Satanás. Eu sei que o diabo reina aí. Jesus vai identificando. Essa igreja, a única igreja cristã em Pérgamo, a única igreja que realmente anunciava a salvação e o Salvador, o único Salvador, era muito perseguida. E diz aqui, continuando o que Jesus está relatando, não é? Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Esse reter o nome de Jesus aqui, o sentido pode ser de duas maneiras. Ou o pastor retinha o nome de Jesus e não anunciava como devia. Ele retinha quando deveria estar anunciando fortemente naquele centro de paganismo. Ou ele retinha como diz, não, ele é o meu Salvador. Reter no sentido de preservar, de não deixar essa fé ser maculada. Pode ser nos dois sentidos. Pelo contexto da carta, tire você suas conclusões. E retens o meu nome,
e não negaste a minha fé. Quer dizer, ele não nega a fé. O líder desta igreja em Pérgamo, ele não nega a fé em Jesus Cristo, ele não nega. Isso era uma grande coisa naquela época, porque a igreja estava sendo perseguida. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas aqui, nós não sabemos nada a respeito dele. É a única vez que o nome dele aparece, não tem nada a ver com Herodes Antipas. Esse nome Antipas aí era de um membro da igreja de Pérgamo, que por causa da fé em Jesus Cristo foi morto. Porque ele acreditava em Jesus. A fiel testemunha, ele era uma testemunha fiel. Ele não desvirtuava da fé, ele não negava a fé, ele não deixava de falar de Jesus, ele se expunha ao perigo, mesmo sabendo que a religião romana não permitia, mesmo sabendo que o paganismo perseguia, ele ia e falava de Jesus, era uma testemunha fiel, e por causa disso ele foi morto. Foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Ele é um mártir. É um homem que nós não sabemos quase nada. E se Jesus não tivesse falado isso nessa carta, a gente nem saberia que existia um membro em Pérgamo que foi assassinado por causa da fé. Mas está aí, Antipas. Jesus diz que ele era uma fiel testemunha, mas foi morto lá. Veja que interessante. Era um pregador, anunciava a palavra. Mais do que nunca a cidade precisava de pregadores corajosos, mas Jesus permitiu que ele fosse morto. Permitiu que ali onde Satanás estava entronizado, Antipas fosse assassinado. Às vezes Jesus permite que coisas assim aconteçam. Aí Jesus, continuando a carta, ele diz assim no versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Tem algumas coisas contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então Jesus está falando claramente contra a idolatria. E Jesus está dizendo para esse pastor em Pérgamo: você está tolerando na igreja, tu tens lá pessoas que estão seguindo a doutrina de Balaão, que amando de Balaque ensinava o meu povo a se prostituir e a comer dos sacrifícios da idolatria, participar da idolatria. Olha, pastor de Pérgamo, você está tolerando na igreja, eu tenho isso contra ti, que você tem lá pessoas que estão com a fé dividida. Estão dentro da igreja de Pérgamo, mas em casa continuam com seus ídolos. Declaram a fé em mim, mas você já foi na casa dessas pessoas e viu imagens lá e não falou nada. Jesus disse que ele tem isso contra esse pastor. Você está tolerando pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Esse Balaão foi um profeta que viveu nos tempos de Moisés. Ele era um profeta macumbeiro. Ele recebia dinheiro para fazer trabalhos. E ele foi contratado pelo rei dos Moabitas para fazer um feitiço, uma praga sobre o povo de Israel que saía do Egito. Mas Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo e aquela feitiçaria não funcionou. E Balaão mesmo disse para o rei ímpio que o havia contratado: como é que eu posso amaldiçoar quem Deus tem abençoado? Balaão reconheceu que era impossível amaldiçoar ou fazer feitiços contra pessoas que são abençoadas por Deus. Mas aí Balaão, não podendo vencer o povo de Israel através da feitiçaria, qual foi a estratégia que ele usou? Chegou lá para os líderes de Israel e disse: de fato, vocês são abençoados, são protegidos, e nós queremos chamar vocês para ficarem conosco.
para participarem de algumas festas que nós vamos fazer. E o povo de Israel, na época estava sob a liderança de Josué, falou, tá bom, então vamos. Moisés praticamente ficou atado. E o povo achou que estava simplesmente se confraternizando. Achou que estava simplesmente participando de uma festa, fazendo amizade com povos diferentes. Mas aquilo era uma estratégia de Balaão para fazer o povo pecar. Vamos comigo lá no livro de Números, no capítulo 31, porque você precisa entender qual é a doutrina de Balaão. Qual é a estratégia de Balaão? Números capítulo 31, versículo 16. Está escrito assim, ó. Eis que estas mulheres, não é? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, olha aqui, tem esse mal aqui acontecendo, porque vocês deram ocasião para aceitar o convite de Balaão, e nesse convite de Balaão, o povo pecou muito, porque o povo começou a se prostituir com as mulheres de lá, e o povo começou a adorar outros deuses, e o povo começou a reverenciar ídolos, imagens, e por isso veio este grande mal sobre todos vocês. Então, muito bem. A doutrina de Balaão significa a pessoa se dividir na fé, continua acreditando em Deus, mas continua acreditando nos seus ídolos particulares, não tem uma fé perfeita, e isso não pode ser tolerado. Jesus Cristo disse que é contra isso. Jesus foi claro, olha, eu tenho isso contra você. Você está tolerando isso na igreja. Você está aceitando isso. Eu quero continuar a carta de Jesus Cristo, no capítulo 2 de Apocalipse. Nós vamos ler agora o versículo 15. Jesus disse, assim, pastor, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Sabe-se muito pouco sobre a doutrina dos nicolaítas, mas os nicolaítas, eles achavam que, já que Jesus perdoa pecado, vamos pecar. Já que Jesus perdoa pecados, vamos experimentar todos os pecados. E começaram a trazer para a igreja os costumes daquelas religiões em volta, que envolvia bebedeira, sexo livre, verdadeiras orgias, etc. O Senhor está dizendo, eu aborreço essa doutrina. Aborreço essa doutrina libertina. Aí Jesus fala no versículo 16. Estamos na carta que Jesus mandou. Ele diz, eu sei de tudo isso. Eu sei dos teus pecados. Aí ele fala, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A pessoa vai ser condenada pela palavra. A pessoa que estiver em pecado, ou que estiver no erro, ela vai ser condenada pela espada que sai da boca do Senhor. Se eles não se arrependerem, eu batalharei contra eles com a espada que sai da minha boca. Ou seja, a palavra vai julgar. Quando Jesus estava aqui na terra e pregava para as pessoas, ele dizia assim, eu não vim para julgar vocês. A palavra que eu vos tenho falado, esta vos julgará no último dia. Então aqui ele está repetindo o conceito. A palavra vai batalhar contra os pecadores, a espada vai condená-los. Qual é a solução para se livrar da espada? O arrependimento. Arrepende-te. A única maneira da pessoa se livrar da espada, da palavra, que também condena, é a pessoa se arrepender. Se a espada estiver vindo contra ela e ela se arrepender, a espada cessa. Se a pessoa se arrependeu, a mesma espada que estava vindo para atacá-la, agora vai defendê-la. Não apenas não vai atacar, mas vai passar a defender a pessoa que se arrepende. E foi aí que ele fez a promessa que nós lemos no início da mensagem, o versículo 17.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, e é só para quem vencer. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Existe um maná escondido. Você já ouviu aquele trecho do Evangelho que diz: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não desceram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Você já ouviu esta palavra? Há um maná escondido. Tem um maná escondido aí, que ninguém viu. Tem um maná guardado, mas é só para os vencedores. A pessoa nunca viu um maná igual. Esse é o maná que ele escondeu. Ele promete dar aos vencedores. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E por que ele falou, darei eu a comer do maná escondido? Porque era o seguinte: as pessoas das outras religiões em Pérgamo começaram a introduzir na igreja cristã o costume de fazer os mesmos banquetes que eles faziam lá nos templos pagãos. As mesmas comidas que eles ofereciam aos ídolos começaram a trazer para dentro da igreja. Os costumes dos terreiros daquela época começaram a entrar na igreja de Pérgamo. E tinha muita comida. E as pessoas até toleravam, porque tinham fome. Via aquela comida, aquele banquete, então acabava entrando naquele sacrifício, comendo as coisas sacrificadas aos ídolos. Mesmo que a pessoa não estivesse, adorando um ídolo, ela estava aceitando aquilo que vinha do ídolo. Ela estava aceitando, por causa da fome, da vontade de comer, por causa do banquete, por causa da festa. É como hoje, olha só, é como hoje. Em festa junina, você vai num lugar, numa quermesse, e come lá a pipoca, toma lá um quentão, toma umas bebidas, e come aquelas coisas que estão todas sendo consagradas aos ídolos. É como, por exemplo, uma festa de Cosme e Damião, que está aí o pessoal do terreiro distribuindo bala para a molecada, e teu filhinho quer, você é cristã, mas o teu filhinho está com vontade de pegar uma bala e você deixa, tudo bem, é criança, deixa pegar. Era isso que estava acontecendo naquela época. Os costumes pagãos estavam sendo tolerados pelo povo de Deus por causa da comida, da fartura. Ah, mas isso foi oferecido para os ídolos, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não acredito mesmo. E comiam. É por isso que Jesus promete um banquete muito melhor. Ao invés de você comer o banquete que o mundo está te oferecendo, seja fiel a Jesus Cristo, porque Ele tem um maná escondido, apetitoso, precioso, valioso, guardado para os vencedores. É um manjar que você nunca viu igual na face da terra. E olha só o que ele diz aqui também. E dar-lhe-ei uma pedra branca. Uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, deixa eu te explicar agora isso. Naquela época, principalmente nesses países estrangeiros, que Roma havia dominado, Roma introduziu o costume de preparar aqueles banquetes no palácio do governante. Aquele banquete que tinha muita comida sacrificada aos ídolos, onde até muitos cristãos eram convidados. E Roma tinha o costume de entregar para os nobres um convite escrito numa pedra branca. E na pedra branca tinha o nome do convidado. E o nobre chegava lá no palácio de Roma, e com aquela pedra branca e com o seu nome, é como se fosse um ingresso. Então as pessoas gostavam da ideia de receber tal honra, uma pedra branca com o nome escrito. Essa pedra branca com o nome escrito também era usado naquela época dos romanos, quando algum escravo era libertado. Para mostrar que aquele escravo estava libertado, então Roma concedia uma pedra branca com o nome gravado. Aquilo era um selo. O ex-escravo carregava no bolso,
E quando alguém falava, mas você é escravo, ele pegava a pedra branca com o nome escrito e falava, não sou não, aqui ó, Roma já me concedeu liberdade. E essa pedra branca também era concedida para as pessoas acusadas de crimes e que depois eram inocentadas. Mesmo que todo mundo dissesse, mas essa pessoa é culpada. Se ela for inocentada, ela recebia uma pedra branca com o nome escrito. A sociedade podia falar o que quiser. É culpado, é criminoso. Mas se a pessoa foi inocentada, recebia a pedra branca com o nome escrito e mostrava, olha aqui, foi absolvido. O que Jesus está dizendo agora para você, se você vencer? Além do maná escondido, o que é que ele te promete? Ele promete que ele vai fazer lá na glória uma grande festa no céu. Uma mesa onde virão salvos de todas as épocas e de todas as partes. Ele disse, pessoas virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Vencedores que virão de todas as partes do mundo para o maior banquete que já se viu no universo. E para garantir a tua entrada, se você vencer, ele vai te dar uma pedra branca com um novo nome escrito. Com essa pedra branca e o teu novo nome escrito, você vai entrar naquele banquete eterno que ele está preparando lá na glória. Muito bem. Ele vai te dar uma pedra branca também, com um novo nome escrito. Por que um novo nome escrito? Porque em Apocalipse, a partir do capítulo 21, mostra o novo céu e a nova terra. Ele vai fazer o novo céu e a nova terra. Se tudo vai ser novo, não é? Se tudo vai ser totalmente novo, então você não pode entrar lá com o nome velho. Você concorda comigo? Vamos em Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Se ele vai fazer novas todas as coisas, eu não posso entrar lá com meu nome velho. Já pensou uma pedra branca, bonita, confeccionada por Jesus? E você sabe que o branco significa santidade, pureza e inocência? Uma pedra branca bonita e o nome João Ribe escrito nela. O nome Severino escrito nela. O nome Raimundo escrito nela. O nome, fala outro nome aí, Francisca escrito nela. Não é? Pensa bem. Uma pedra tão bonita com um nome velho e tão comum. Não, ele vai te dar um nome novo. Um nome que você nunca ouviu antes. Um nome celestial. Que ninguém vai saber a não ser a pessoa que o recebe. Olha só. Só você vai saber esse novo nome. E esse novo nome, ele tem um significado. É um nome celestial que tem um significado. O nome quer dizer muita coisa. O nome significa a pessoa. Significa a natureza da pessoa, a essência da pessoa. Quem começou a dar nome no mundo foi Adão. Mas o nome sempre quer dizer muita coisa. Por exemplo, se você pergunta para um demônio, qual é o teu nome? E o demônio fala, fica mais fácil amarrar esse demônio. O demônio não gosta de falar o nome dele. Jesus perguntou para o demônio, qual é o teu nome? Ele falou, Legião, porque somos muitos. Não é? Fica mais fácil falar o nome e dominar as entidades. Quando você está conversando com uma pessoa e não sabe o nome dela, há uma distância. Mas a partir do momento que você fica sabendo o nome da pessoa, você se torna mais chegado, não é?
Se você está conversando com a pessoa e ninguém sabe o nome de ninguém, é uma conversa fria. Mas se você sabe o nome da pessoa, a conversa fica mais aconchegante, não é mesmo, Antônio? Não é mesmo, Maria? Não é? Não é mesmo, José? Então, como eu estava te falando, Adilson, não fica uma conversa mais chegada quando você sabe o nome da pessoa? O nome é importante, o nome fala muito. Veja, por que o anjo desceu do céu e falou com José em sonho? José estava sonhando, ele não queria receber a Maria como esposa, porque ela estava grávida e o filho não era dele, ele ia abandoná-la. E José em sonho, o anjo falou com ele: José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Ela te dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o nome Jesus quer dizer Deus salva. Você está entendendo? O nome no céu, ele tem significado. Todo nome no céu tem significado. Ele vai te dar um nome que é totalmente diferente do nome que você tem. Porque às vezes aqui na terra a gente tem uns nomes que a gente gostaria de mudar. É verdade ou não é? Eu fui descobrir que o meu nome era João Ribe na escola. Quando entrei no primeiro ano do primário, aí eu fiquei sabendo que o meu nome era João Ribe. Porque até então o meu nome era gordo, mazola, bebia, careca. Agora, João Ribe eu fiquei sabendo lá. E desde que eu fiquei sabendo o meu nome, eu estou repetindo o meu nome, soletrando o meu nome. Cada vez que eu falo com alguém por telefone, qual é o seu nome? Eu tenho que soletrar. Já tem anos e anos que eu estou soletrando o meu nome. Mas eu não trocaria, porque eu sei que o meu nome vai ser trocado. Não é? Mesmo que você não tenha hoje um nome que você goste, um dia o teu nome vai ser trocado se você for um vencedor. Agora olha o que eu achei hoje no Diário do Povo do Piauí. Estava lá lendo o jornal, aí achei essa matéria. Pai muda nome do filho após a ridicularização. E está escrito assim, é uma notícia de Hanoi, do Vietnã. Depois de quase 2 décadas de ridicularização, um pai vietnamita aceitou mudar o nome do seu filho, originalmente batizado como Mai Pat Sau Nguyen Ruoi, na língua do Vietnã quer dizer, multado em 6.500. Revoltado com a multa que recebeu ao ter o 5º filho, Mai Xuan Can, o pai, né? Deu o estranho nome ao bebê em 1987. O nome refere-se ao valor de uma multa que ele teve de pagar 6.500 dongs, quantia equivalente a apenas R$1,10. Nesse país não pode ter 5 filhos. Em 1987 ele teve o 5º filho, aí o governo foi lá e multou ele em R$6.500. Aí ele pôs o nome no filho dele de Mai Pat Sau Nguyen Ruoi, multado em 6.500. Agora ele mudou o nome do filho, porque o filho não aguentava mais a ridicularização na escola. Não é? Tem nomes que a gente gostaria de mudar. Não gosto do meu nome. Não é? Queria mudar o meu nome. Mas se você for fiel, Jesus Cristo vai te dar uma pedrinha branca com teu novo nome escrito. Um nome celestial de grande significado que vai ser a tua personalidade. Porque ninguém sabe de você mais do que Jesus Cristo sabe. Então, ele pode dar um nome adequado ao tipo de pessoa que você é. Ele vai te dar um nome perfeito, mas é só para os vencedores. Significa o quê? Que se eu não conseguir chegar lá, eu não vou receber pedrinha branca com meu nome escrito. Sem essa pedrinha branca com meu nome escrito, eu não vou conseguir entrar no banquete que está preparado lá no tabernáculo de Deus, lá nas nuvens dos céus. Eu preciso dessa pedra branca com meu nome escrito para entrar. Agora, qual foi o outro significado que nós vimos dessa pedra branca? Quando a pessoa era escrava e era libertada, os romanos davam a pedrinha branca. Se alguém dissesse, você é escravo, ele mostrava a pedra branca com seu nome e dizia, eu era, não sou mais.
Jesus Cristo vai te dar uma pedra branca. Hoje você vai tomar posse da pedra branca. Ela vai ficar guardada para você se você vencer. Mas você hoje vai tomar posse dessa pedra branca. E quando o diabo e o inferno olhar para você e falar: vem cá, você é o meu escravo, você diga pela fé: eu estou vencendo e já tenho o meu nome escrito no livro da vida. Eu não sou mais escravo do inferno, já tenho uma pedra branca com meu novo nome escrito lá na glória. E qual era o outro significado da pedra branca? Quando o criminoso era inocentado. Mesmo que todo mundo continuasse acusando, ele tinha uma pedra branca e mostrava: olha aqui, fui inocentado. Não posso mais ser acusado disso. Ele mostrava a pedra branca com seu nome. Na verdade, todos nós somos réus. Todos nós somos pecadores e não há quem não peque, não é? Todos são. Todo ser humano é um pecador por essência. Mas olha o que Jesus Cristo fez. Ele veio e assumiu a nossa culpa. Quando nós o recebemos como único Salvador, Ele toma os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ele assume a nossa culpa. E Ele nos garante a reserva dessa pedra branca com o novo nome escrito, que prova que agora nós fomos absolvidos e somos inocentes. Por isso que você vê alguém na igreja e a vizinhança, toda a vizinhança e toda a parentela fala mal. Como é que essa pessoa está na igreja, hein? Era um beberrão, era um maconheiro, era um drogado. Essa moça aí não valia nada. Como é que ela está na igreja agora? Olha aquele homem, enchia a cara. Olha, aquela pessoa era ladrona. Olha, aquela pessoa só fazia o mal. Agora está na igreja, fica dando glória a Deus, fica dizendo aleluia. Não é? O mundo ainda quer te acusar. O mundo quer dizer que você ainda é condenado. Mas se você hoje entregar tua vida para Jesus, se você perseverar no caminho firme com Jesus, a tua pedra branca com teu novo nome escrito, ela já está reservada. Quando alguém te acusar de culpado, você diga com fé: sim, é verdade, eu fui acusado, realmente eu era culpado, mas Jesus me absolveu com seu sangue precioso. Jesus Cristo, Ele gravou meu nome lá no céu. Tem uma pedra branca reservada, provando a minha inocência. Ao que vencer, toda a igreja se coloque de pé agora. É isso que está reservado ao que vencer. Jesus Cristo é aquele que salva. Jesus é o único que salva. Eu vou ler para você uma coisa. Vai ser o último texto da palavra de Deus que eu vou ler nessa noite. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Nós estamos falando de nome. Debaixo do céu nenhum outro nome há, dado na humanidade, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Preste atenção nisso. Não tem outro nome para salvar debaixo do céu, entre toda a humanidade. Não há um outro nome para salvar. E Deus deixa isso muito claro quando de lá do céu mandou o anjo anunciar. O nome dele é Jesus. E Jesus quer dizer: Deus salva. Então não adianta a pessoa querer outro Salvador. Não adianta a pessoa querer outra religião. Não adianta a pessoa querer outro nome. Não adianta. Está aqui na palavra. Quem está acompanhando pela rádio, confere. Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação. Não tem salvação em nenhum outro e nenhuma outra. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, debaixo do céu, aqui, né? Debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, dado entre a humanidade. Nenhum outro nome há, entre toda a humanidade, pelo qual devamos ser salvos. Deus é tão objetivo
que além de frisar que só tem um que salva, ainda colocou um nome nele de Jesus. Deus salva. Quer ser salvo, quer estar com Deus? Jesus. Jesus quer dizer Deus salva. É por isso que a pessoa tem que receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Tem que tirar fora a doutrina de Balaão, os outros nomes, os ídolos. Tem que tirar fora a teoria de vamos pecar que Jesus perdoa mesmo. Tem que começar a levar uma vida de santificação. Tem que perseverar até o fim. E ele disse, ao que vencer. Olha só, a promessa é só para vencedor. Eu preciso, olha só, pela fé já tenho o meu nome lá escrito no céu. Não é? Não foi o que ele disse? Quando os 70 discípulos voltaram felizes. Jesus, o Senhor nos deu autoridade, nós fomos pregar aí nas aldeias. E que maravilha, os doentes curados. E até os demônios, por causa do teu nome, se submeteram a nós. Aí Jesus disse para os 70 discípulos, não vos alegreis, porque os demônios vos obedecem. Mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. O nome está escrito no céu. Então, tem uma pedra branca lá, com o meu novo nome escrito. Pela fé já é minha. Mas se eu não vencer, eu não vou conseguir chegar até esta pedra. Se eu não vencer, se eu não ficar firme e fiel, com a minha fé pura, eu não vou conseguir chegar na presença de Jesus e receber a pedra branca, com meu novo nome escrito. E sem a pedra branca, eu não entro no banquete que está reservado. Você está entendendo? Então, se você ainda não recebeu Jesus como o único Salvador, a tua chance é agora. Qual era a bronca de Jesus contra o pastor da igreja de Pérgamo? Você não prega isso. Você não anuncia a verdade. Você fica tolerando. Fica passando a mão. Você não esclarece o povo. Tenho isto contra você, Jesus falou. Eu não posso cair nessa condenação. Eu tenho que te falar a verdade. Não adianta. Não adianta você gostar de outra pessoa ou de outro nome. Só Jesus salva, amém? Só Jesus. Não adianta você querer outro caminho, outra religião, só Jesus salva. Você tem que receber Jesus como único Salvador. E depois de receber Jesus como único Salvador, você tem que perseverar até o fim, com pureza de fé, sem se desviar. E às vezes a pessoa já desviou, não está indo em igreja nenhuma. Olha só, vai ter Santa Ceia na Paz e Vida. E muitos já tem muito tempo que não tomam a Santa Ceia. E você precisa estar ligado, ligada na igreja, no corpo de Cristo aqui na terra. Porque só quem faz parte do corpo é que pode comer o corpo de Jesus. Se você está desviado, desviada, você não está participando da Santa Ceia. Você pode até estar acreditando em Deus e em Jesus ainda, mas está lá fora, não é? Na doutrina de Balaão, fazendo as coisas do mundo. Jesus disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O desviado não está comendo nem a carne nem bebendo o sangue. Você está entendendo? Então primeiro tem que entregar a vida para Jesus. Segundo, tem que perseverar até o fim. Se eu me desviar meia hora antes, eu estou frito. Já pensou, eu me desvio meia hora depois, Jesus volta. Estou perdido. Me perdi bem no fim, porque não perseverei até o fim. Eu preciso perseverar até o fim. Eu só vou conseguir colocar a mão naquela pedra branca com meu novo nome escrito, que está lá reservada. Eu só vou conseguir colocar a mão naquela pedra branca se eu vencer. Já pensou que tristeza? Eu me desvio, me perco, e a minha pedrinha branca lá, Jesus vai pegar. Poxa, essa pedra branca só servia para o João Ribe. É uma pena, não serve para outra pessoa. Vou ter que destruir, vou ter que jogar fora também, porque só servia para ele, era dele. Mas ele se desviou.
Tem uma pedra branca reservada com teu nome lá em cima. Está guardada para você. Já pensou, você se perde? Vem um novo céu, nova terra. Aí Jesus vai pegar aquela pedra branca que tem o teu novo nome escrito e vai dizer, que pena. Estava tudo pronto aqui, mas ela não conseguiu vencer. E eu prometi que só era para vencedor. Vou ter que pulverizar essa pedra. Vou ter que destruir. Que pena, a pessoa perdeu. Já estava reservada, mas perdeu. Em que momento você reserva a tua pedra branca? Quando você recebe Jesus como o único Salvador. Teu nome é escrito no livro da vida. A pedra branca com seu novo nome já é escrita. E fica lá guardada. E o Senhor diz assim, se essa pessoa vencer, ela vai pegar essa pedra. Com seu novo nome. Com essa nova entrada aqui, com essa senha, vai entrar lá no banquete. Então você não pode se desviar. Então deixe-me fazer um convite agora. Um convite para você e tem que ser um convite claro. Olha, é um convite que você tem que responder. É muito sério isso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro nome que salve. Não tem. E você não pode ter fé no nome de Jesus e fé em mais algum outro nome. Não pode. Essa é a doutrina de Balaão. Adora Jesus, mas adora também os ídolos. Não pode. Tem que ser uma fé pura. Tem que ser uma fé única em Jesus Cristo. Por isso que nós falamos, você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Suficiente, porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém para ajudar. Jesus é suficiente. Exclusivo, porque Deus não aceita outro. Ele salvará o seu povo dos pecados. Só Jesus salva o povo do pecado. Ninguém mais salva do pecado, não. Só Jesus, só Ele morreu na cruz. Ele é exclusivo. Deus deu prova dessa exclusividade ressuscitando-o dos mortos. Só Ele ressuscitou dos mortos e está vivo para todo sempre. Exclusivo Salvador. E eterno. Porque por toda eternidade, os vencedores continuarão salvos graças a Jesus Cristo. Nós vamos glorificar o Senhor por toda a eternidade, porque daqui a 1 milhão de anos, quando eu continuar andando naquelas ruas de ouro, morando naquela mansão celestial, desfrutando da vida eterna, quando eu olhar tudo aquilo daqui 1 bilhão de anos, eu vou dizer, eu devo tudo isso ao meu eterno Salvador Jesus Cristo. Eu vou continuar glorificando Jesus por toda a eternidade. Por isso que Ele é eterno. Então olha, eu vou fazer um convite agora, para você reservar tua pedrinha branca lá na glória. Teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E a pedrinha branca já vai ficar reservada com teu novo nome. Se você vencer, você pega. Jesus vai te entregar. Quantos aqui hoje, ouvindo esta palavra, quantos aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus? Jesus, o Deus salva. Jesus, o único que salva. Quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Eu quero. Olha quanta gente. Glória a Deus, vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Chega aqui na frente comigo. Vem para cá, todos que ergueram as mãos. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. O moço já quis até ajoelhar. A outra moça está chorando. É de alegria. É de alegria, não é? O que ela é sua? Hã? Amiga, quem é que está entregando a vida para Jesus? As duas ou ela? Você? É? Ela está chorando de alegria, né? Está emocionada. Está feliz? Eu também estou. É? Olha que alegria que ela está. Chorando de alegria. Olha mais gente chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Agora olha só. Eu quero chamar aqui na frente a pessoa que não está conseguindo vencer. Pastor João Ribeiro, eu estou com medo dessa palavra.
A espada que sai da boca do Senhor Jesus, eu sinto que está contra mim. Qual é a solução? O que você aprendeu hoje? Que a solução é se arrepender. Se você está desviado, desviada, ou não está conseguindo acompanhar as pegadas do Senhor Jesus, então saia do teu lugar e vem aqui para frente comigo, porque nós vamos orar. E através desta oração, você vai sair daqui com paz e alegria. Vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, venha. Eu quero ir lá para frente, então vem correndo para cá. Jesus Cristo, através do teu arrependimento, Ele vai te ajudar. Olha mais gente chegando, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Enquanto essas pessoas estão vindo, eu quero falar com você que está ouvindo agora pela rádio. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro? E na mesma hora uma pedrinha branca seja escrita com o teu novo nome e ali reservada para você, para entrar um dia lá naquele banquete celestial, para provar sua inocência, para nunca mais ser escravo do diabo. Quer se arrepender agora e receber Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Você que está ouvindo pela rádio, então se ajoelhe ao lado do teu rádio. Não importa onde você esteja, até dentro de uma cadeia. Os outros presos podem dar risada de você, mas não importa. Entrega a tua vida para Jesus, volta para Jesus. Você que está no teu trabalho, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está acompanhando pela internet até fora do Brasil, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu computador. Como nós aqui, vamos nos ajoelhar agora diante do altar, na sede da Paz e Vida, em Teresina, Piauí, Brasil. Nós vamos nos ajoelhar agora. Você que está ouvindo à distância, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que está comigo aqui, coloque a mão direita também sobre o teu coração. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para o Senhor, não precisa parar o carro, nem o caminhão, nem o ônibus, nem o veículo. Reduza a marcha, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que está no trânsito, você vai fazer conosco esta oração. Cada pessoa que está comigo aqui na frente, ore desta maneira. E quem está à distância também, ore desta maneira. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi agora a tua santa palavra. Essa espada afiada que entrou no meu coração até a divisão da minha alma, do meu espírito, e alcançou até as minhas juntas, as minhas medulas. E eis-me aqui, Senhor, de joelhos, diante do Senhor, arrependido, pedindo perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões. E porque eu recebo, e porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu peço ao Senhor, grave o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e também reserve a pedrinha branca com meu novo nome escrito, e me ajude, Senhor, a perseverar até o fim. Me ajude a vencer, porque eu quero o banquete com maná escondido, e eu quero tomar posse desta pedra branca com meu novo nome escrito. Meu Deus da glória, eu te agradeço por tão grande e exclusiva salvação em Jesus Cristo, para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais uma mensagem no canal Promessas para o Nosso Tempo. E a pergunta que fica é: você está pronto para ser um vencedor? A promessa do maná escondido
da Pedra Branca e do novo nome não é apenas uma história antiga, é uma realidade que te espera. Mas, como vimos, ela é para aqueles que perseveram, que não toleram a fé dividida, que se arrependem e que mantêm Jesus como o único Salvador. Se esta mensagem acendeu uma chama de esperança em seu coração, se você sentiu a urgência de garantir sua promessa, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir que há um lugar reservado para os vencedores. Seu compartilhamento pode ser a chave para que outra pessoa não perca sua pedra branca. Deixe seu like para que o algoritmo do YouTube entenda a importância dessa verdade e a mostre para mais pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juntos, somos mais fortes e cada um de nós é um elo nessa corrente de fé que leva as promessas de Deus a todos os cantos. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.